Meu nome é Josiane, todo mundo me conhece por Josi. Sou formada aqui pela Faculdade Católica Rainha do Sertão, quando era faculdade, agora centro universitário. Eu estou formada há 5 anos e falta um pouquinho para 6 meses. E o que me levou a escolher essa profissão, né? Então, assim, o motivo que me levou a escolher essa profissão é um motivo muito pessoal. Eu tenho uma irmã que ela tem paralisia cerebral, é minha irmã mais nova. É a mais nova de uma família de 8 irmãos, né? Então, assim, somos 10 anos de diferença de idade. E quando ela era bem menor e eu era, né, tinha volta de 10, 11 anos, sim, gente, eu tenho mais de 30 anos. Então, eu ia pra fisioterapia com a minha mãe. E aí, nos dias que minha mãe não ia pra fisioterapia, no dia que eu ia, eu ficava observando, né? E no dia que minha mãe não ia pra fisioterapia, que era quase toda semana, minha mãe ia 2 vezes na semana, e nos outros dias eu era fisioterapeuta, né? Então eu aprendi, eu ficava olhando o que a fisioterapeuta fazia e fazia na minha irmã. E eu tipo, me sentia a fisioterapeuta, né? E aí então, né? Eu não poderia ser outra coisa, assim. Então eu sempre alimentei em mim essa coisa que eu queria ser fisioterapeuta. E aí eu sempre tinha isso muito na minha cabeça, tanto é que foi minha primeira opção de curso, realmente foi ser fisioterapeuta, não me imaginava fazendo outra coisa, ensinando porque eu também sempre ensinei, foi uma coisa que eu sempre gostei, então foi um motivo realmente muito, muito pessoal, assim, foi uma coisa que me marcou durante a minha infância inteira e eu busquei de todas as formas realizar esse sonho, então ser fisioterapeuta para mim sempre foi um sonho, né, que eu consegui realizar. O que eu mais amo na minha profissão, assim, realmente é a reabilitação. É você conseguir ajudar as outras pessoas. Parece até um pouco clichê, né? Claro, o dinheiro é importante, a gente paga conta com dinheiro, a gente consegue se aprimorar, pagar curso, melhorar de vida realmente com dinheiro. Mas tem também o lado da realização pessoal, que eu acho que é muito importante. Então, eu me acho importante. Então, a minha profissão ela me permite me achar importante na vida das outras pessoas. E isso, assim, é o que me motiva muito, né? Eu saber que eu faço diferença na vida de outra pessoa. A minha maior dificuldade na época na minha profissão foi realmente o começo. O começo, ele é fácil para uns, é difícil para outros. O que é que vai determinar isso? Uma série de fatores, né? A facilidade que você tem de conseguir um emprego. Algumas pessoas têm muita capacidade, mas às vezes não têm a oportunidade. Logo quando eu me formei, eu passei 6 meses estagiando, eu não consegui emprego porque eu não tinha vínculo político, né? Minha família não era uma família política, a gente não tinha. E também porque não tinha oportunidade, eu era do interior, né? No meu interior muito pequeno, então era inviável ter mais de 6 fisioterapeutas atuando no interior muito pequeno. E aí eu fui para Fortaleza porque também era uma vontade que eu tinha que eu iria fazer mestrado. Então, desde o 2º semestre eu fiz monitoria porque eu sabia que eu queria fazer mestrado. E aí então eu fui para Fortaleza, fui atrás do mestrado até que eu consegui. Com 1 ano e meio de formada eu entrei no mestrado, né? Então eu acho que a maior dificuldade é realmente o começo. Você ainda não sabe o que é a especialidade que você quer. Tem gente que passa a faculdade inteira dizendo assim, eu vou seguir tal especialidade. E às vezes a vida dá uma reviravolta tão grande e muitas vezes não é você que escolhe o primeiro emprego, é o primeiro emprego que lhe escolhe. E eu acho que você tem que ter muito aberto e muita perseverança mesmo para agarrar as oportunidades que aparecerem. Claro, com muita responsabilidade, né? Você tem sempre que estudar e se preparar para as oportunidades que aparecerem, tá? Um paciente que me marcou muito é um paciente aqui da clínica, que foi uma paciente que eu atendi na época que eu trabalhava aqui, que eu estagiava, né, aqui na pediatria. E aí essa paciente, ela tinha sido atingida por um raio. Enquanto brincava com a prima, o raio atingiu indiretamente a bicicleta que ela estava. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e ela teve muitas sequelas. Foi para UTI, ela ficou quase em estado vegetativo e nenhum dos médicos dava a possibilidade de cura, né? E aí ela ficou em coma, ela teve infecção generalizada, ela teve uma série de complicações. E aí eu atendi aqui, ela estava traqueostomizada, tinha acabado de retirar o traqueóstomo e tinha muitas sequelas, né?
E aí depois eu saí da faculdade, eu me formei. E aí quando depois de 4, 5 anos formados, eu reencontrei essa paciente. E a minha emoção foi muito grande, então vontade até de chorar quando eu lembro. Que eu estava aqui na clínica e eu vi aquela paciente que médico nenhum tinha dado uma esperança, vindo, caminhando, uma moça linda ao meu encontro. Claro, ela tem sequela, ela tem um pouco de dificuldade na fala, ela tem um pouco de dificuldade ao caminhar, mas ela é uma menina independente, ela é uma menina dentro das possibilidades dela, saudável, que vai para a escola, que tem uma vida, e assim, isso me emociona muito. Quando eu olhei para ela assim, e imaginei assim, nossa, eu dei uma contribuição para isso, não foi muita. Eu era acadêmica na época, mas assim, foi um momento que me marcou muito, que deu um significado assim, disse assim, poxa, a minha vida é muito importante, o que eu faço é muito importante. E isso realmente assim, é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, sabe? Para o resto da minha vida. E assim, qual é o meu maior medo na profissão? Eu acho que não é nem tanto na profissão em si, sabe? Eu acho que toda profissão ela tem dificuldade. Se você não buscar o que você quer, não vai vir de mão beijada, né? Os meninos dizem assim, fisioterapia dá dinheiro? Eu digo, não, nem odonto, nem medicina, quem dá dinheiro é pai e mãe, o resto você tem que trabalhar para conseguir, né? E aí o meu maior medo não é o maior medo na profissão, mas eu acho que é um medo pessoal, sabe? É de não ser bom o suficiente, sabe? De me acomodar. Porque a gente que trabalha na área da saúde, a gente tem que ter em mente que todo dia a gente tem uma coisa para aprender. E a gente não pode se apegar a muitas coisas não, porque amanhã aparece uma evidência científica que derruba aquilo que você tinha como certeza. Então a gente nunca pode ter certeza de tudo e a gente tem que ter humildade para admitir que a gente nunca sabe de tudo, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém é absoluto em nada, né? Então é uma coisa que todos os dias eu tento vencer, né? Todo dia me aprimorar e todo dia dar o meu melhor naquilo que eu escolhi fazer para a minha vida, né? Nem sempre é fácil. Às vezes a gente gosta de procrastinar, né? Às vezes a gente gosta de deixar assim... Tem preguiça às vezes também, né? Mas aí a gente tem que levar em consideração que a gente lida com vidas, né? E eu tinha um professor meu que dizia assim, que quem trabalha com administração, né? Com papel, quando erra, amassa e joga fora. E a gente, quando erra, o que é que a gente faz? Né? A gente não pode jogar o paciente fora. Um erro da gente pode acabar prejudicando o paciente. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na opção de vida que a gente fez, tá? Aí, para encerrar, eu gostaria de deixar uma frase que eu acho muito linda, né? Que ela diz assim, que as pessoas elas vão esquecer, elas não vão lembrar da marca da sua roupa, de como você estava maquiada, tá certo? Do seu sobrenome, do teu status social, não vão lembrar de nada disso, né? O que elas vão levar na memória dela pro resto da vida é como você as fez se sentir, né? E aí eu sempre tenho isso na minha cabeça, né? De fazer as pessoas se sentirem o melhor possível para que eu possa, depois da minha morte, eu ser imortal naquelas pessoas que eu tive o prazer de conviver. Eu acho que isso é muito importante.